Helene, a irmã desprezada da Imperatriz Sissi. Helene da Baviera é conhecida pelas séries e filmes que retratam a vida da sua irmã, a Imperatriz Sissi. Mas ela teve uma vida incrível. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar na história de Helene Carolina, a irmã mais velha da Sissi. Apesar de ser a candidata perfeita para o imperador Francisco José, o destino levou sua vida por um caminho inesperado. Helene viveu uma infância cheia de liberdade, enfrentou rejeições dolorosas e encontrou o amor verdadeiro. Mas também conheceu a tristeza de grandes perdas. Sua história é emocionante, cheia de altos e baixos e vai te surpreender. Então, bora lá! Helene Carolina da Baviera, ou Nené para os íntimos, nasceu em abril de 1834 em Munique, na Baviera, Alemanha. Ela era filha do Duque Maximiliano José da Baviera e da princesa Ludovica da Baviera, sendo que o casal teve nada menos que 10 filhos. A Helene foi a terceira a nascer e a irmã mais velha de todas as meninas. A infância dela foi, para dizer o mínimo, cheia de liberdade. Enquanto outras meninas da sua classe social tinham vidas cheias de regras, ela cresceu brincando no meio da natureza de sua residência em Pessenhofen. Ela passava os verões correndo pelos campos, explorando as florestas e subindo as montanhas. Essa conexão com a natureza veio de seu pai, com quem Helene tinha uma relação bem próxima. Juntos, eles faziam passeios a cavalo e longas caminhadas pelas florestas. Mas, mesmo com essa liberdade toda, a família era muito católica. E enquanto seus irmãos reclamavam de ter que ir à igreja, Helene era super religiosa e adorava essas obrigações, algo que se tornaria uma marca registrada dela. Ela cresceu como uma menina séria e tímida, mas todos diziam que era muito bonita, com uma aparência delicada e extremamente bondosa. Ela adorava ajudar os outros e se dedicava ao trabalho em hospitais e sempre com um coração generoso. Porém, ela era bem diferente da sua irmã mais nova, a Imperatriz Elizabeth da Áustria, que era o centro das atenções por onde passava, graças à sua beleza deslumbrante e personalidade marcante. Aí, quando ela se tornou uma jovem mulher, a mãe dela, Ludovica, começou a procurar um marido para Helene. Foi então que Sofia da Baviera, tia de Helene e mãe do imperador Francisco José, teve a ideia de casar Helene com seu filho, o imperador da Áustria. Para Sofia, ela era a esposa perfeita, bonita, piedosa e comportada. Mas havia um problema. Sofia achava que a Helene não estava totalmente pronta para o papel de imperatriz. Então, a Ludovica começou a preparar a filha. Helene teve que aprender francês, etiqueta, história e protocolos reais. Tudo para impressionar o Francisco José. Seu guarda-roupa também teve que ser reformulado. Afinal, ser imperatriz da Áustria não era pouca coisa. Ela, que sempre foi uma garota tranquila e dedicada, aceitou as aulas e começou a se preparar para o grande encontro. Ela mal sabia que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. A Helene estava empolgadíssima com a ideia de se casar com seu primo, o imperador Francisco José. Ela parecia realmente animada com esse futuro compromisso. É claro, ela seria imperatriz. A Helene e o Francisco José já tinham se encontrado uma vez quando eram crianças. Então, as mães deles, Ludovica e a princesa Sofia, decidiram organizar um reencontro para que eles pudessem se conhecer melhor e, é claro, acertar os detalhes de um possível casamento. Para isso, em 1853, a Helene, aos 19 anos, viajou para Bad Ischl, a vila onde a família imperial passava parte do verão. Ela foi acompanhada por sua mãe, Ludovica, e por sua irmã mais nova, Sissi, que tinha apenas 15 anos. Quando chegaram lá, a Helene fez o possível para chamar a atenção do primo. Ela tentou agradá-lo de todas as formas, mas a sua timidez acabou atrapalhando.
E para sua surpresa e tristeza, o Francisco José só tinha olhos para Sissi, que ele achou absolutamente encantadora e por quem se apaixonou perdidamente. Helene, que era calma e educada, manteve a compostura, mas deve ter ficado arrasada. Afinal, ela era a candidata perfeita. Aí, durante o jantar, o primo nem sequer se sentou ao lado dela, e muito menos a convidou para dançar. Ele estava totalmente focado em sua irmã de 15 anos, a Elizabeth. No dia seguinte, então, o Francisco José pediu a mão da Sissi em casamento. Esse foi um golpe duro para Helene. Ela ficou arrasada, se sentiu humilhada e até traída pela irmã mais nova. Aí, ela acabou voltando para Baviera e caiu em uma tristeza profunda. Por isso, ela acabou se ocupando com caridade, pintura e bordado. Ela ia à igreja várias vezes por semana e começou a ajudar os pobres das redondezas. Naquela época, as mulheres se casavam muito jovens. Então, a Helene, com 22 anos, começou a achar que nunca mais encontraria alguém e achou que sua chance de se casar tinha acabado e começou a ser vista como uma solteirona. Ela ficou mais silenciosa e reservada, enquanto sua mãe Ludovica se recusava a desistir. Determinada a casar a filha, começou a procurar um bom pretendente. Foi aí que a Ludovica pensou no príncipe Maximiliano de Trum e Taxis, um jovem rico e gentil. Ludovica o convidou para passar uns dias no castelo da família em Possenhofen e organizou tudo para que ele e Helene se encontrassem. Claro que sempre tem que ter um drama, né? O tio da Helene, o rei Maximiliano II da Baviera, não gostou nada dessa história. Ele achava que o príncipe não era digno de sua sobrinha porque, apesar de ser rico, eles não governavam nenhum território. Mas os dois tinham se gostado muito e o Maximiliano tinha ficado encantado com a Helene. Aí, então, depois de um empurrãozinho da imperatriz Sissi, o noivado foi arranjado. Assim, em 24 de agosto de 1858, os dois se casaram em uma cerimônia linda no castelo de Possenhofen. Helene tinha 24 anos na época e, para marcar o momento, 2 dias antes do casamento, ela ganhou do futuro marido um presente incrível, um colar caríssimo. Foram dias de festa, muita comida, caça e fogos de artifício. Depois do casamento, a Helene e o Maximiliano se mudaram para Regensburg e ela foi muito bem recebida pelos sogros assim que se casou, o que era um ótimo sinal. Além disso, a vida de casada começou de forma maravilhosa. Durante a lua de mel veio a notícia: ela já estava grávida. Tanto a família dela quanto a de Maximiliano ficaram radiantes com essa novidade. Então, no dia 1º de junho de 1859, nasceu a primeira filha da Helene, a princesa Luísa de Thun e Taxis. Embora fosse uma menina e todos esperassem um herdeiro homem, a família ficou muito feliz. Depois do nascimento, a Helene viajou com a filha para a ilha de Corfu, na Grécia, onde reencontrou sua irmã, a imperatriz Elizabeth da Áustria. A Sissi estava passando por maus momentos, tanto física quanto psicologicamente, devido às pressões da vida na corte. A Helene fez o possível para ajudar, dando conselhos sobre como lidar com a sogra difícil e o ambiente pesado da corte. Aí, antes de voltar para casa, ela fez uma parada em Viena para conversar com o cunhado, o imperador Francisco José. A Helene tentou explicar a ele o quanto a Sissi estava sofrendo, na esperança de melhorar a situação da irmã, e depois voltou para casa. Em maio de 1860 nasceu a segunda filha, Elizabeth Maria, que mais tarde se tornaria duquesa consorte de Bragança, lá em Portugal. Depois, em 1862, finalmente nasceu o tão aguardado herdeiro, Maximiliano, e depois outro menino, Alberto, em 1867. Mas nem tudo era felicidade.
Durante a gravidez de seu último filho, o príncipe Alberto, o marido da Helene, o Maximiliano Antônio, começou a sofrer de problemas renais. Muitos médicos foram chamados, mas nenhum conseguiu curá-lo. A saúde do Maximiliano piorou rapidamente e ele faleceu em junho de 1867, 2 meses após o nascimento do filho mais novo. A Helene ficou devastada e viúva com 35 anos. Por semanas, ela parecia ter perdido o contato com a realidade. E mesmo depois de aceitar a perda, nunca se recuperou totalmente. Mesmo assim, ela teve que assumir as responsabilidades da família. Helene se tornou guardiã dos filhos e mais tarde passou a ajudar na administração da casa de Tron e táxis até que seu filho Maximiliano atingisse a maioridade, enfrentando inclusive de frente as políticas do Otto von Bismarck que prejudicaram financeiramente a sua família após a criação do Império Alemão. Porém, apesar da sua força, a vida continuou a lhe trazer desafios. Sua filha Elizabeth morreu jovem aos 20 anos em 1881 devido a complicações no parto de seu terceiro filho. E logo, depois em 1885, seu filho mais velho, Maximiliano, faleceu aos 22 anos após anos de problemas no coração. Essas perdas foram o golpe fatal para Helene, que segundo alguns historiadores lhe deixou louca e depressiva. Às vezes, ela parecia lúcida, mas em outros momentos agia como se o marido e filhos ainda estivessem vivos. Em outras ocasiões, ela caía em uma tristeza tão profunda que sua saúde emocional piorava ainda mais. Mesmo assim, ela ainda conseguiu assumir o papel de chefe da família por mais 3 anos, até que seu filho, Alberto, tivesse idade suficiente para assumir essa responsabilidade. Alberto era um jovem bonito, charmoso e com boa saúde. Em 1888, ele finalmente assumiu o posto de chefe da família. A cidade de Regensburg estava super animada com a sua inauguração. Mas, por respeito ao falecido irmão Maximiliano, as celebrações foram discretas. Com Alberto no comando, a Helene pôde, enfim, se aposentar. Como um presente especial, o Alberto deu a ela uma casa no castelo de Lake Starnberg. A partir daí, ela escolheu viver isolada, entregando-se à solidão e à religião. Mesmo assim, Helene e seu filho tinham uma relação cheia de carinho e respeito. Então, quando Alberto se apaixonou pela arquiduquesa Margarete, filha do arquiduque Francisco José da Hungria, ele, claro, pediu a bênção da mãe. Helene, sempre compreensiva, aprovou o casamento e os preparativos começaram com tudo. Porém, as coisas mudaram quando Helene ficou gravemente doente com câncer de estômago. Ao saber da gravidade da doença, a Sissi correu para ficar ao lado da irmã. Quando se reencontraram, a Helene sorriu ao reconhecer a Imperatriz Elizabeth. E as duas passaram horas relembrando momentos felizes e também tristezas que ambas passaram. Se você assistiu o vídeo sobre a vida da Imperatriz Sissi, sabe que ela também teve muitos problemas psicológicos e passou por muitas tristezas, inclusive a morte prematura da sua primeira filha, a Sophie. Infelizmente, a sua saúde continuava se deteriorando e nos últimos dias ela mal conseguia comer. Quando o fim estava próximo, ela foi visitada pelos seus familiares e Sissi permaneceu ao seu lado o tempo todo. A Helene faleceu no dia 16 de maio de 1890, aos 56 anos. Seu funeral foi um grande evento, onde muitas pessoas se reuniram para dizer adeus à princesa que era tão querida por todos. Ela foi lembrada por suas obras de caridade, seu coração generoso e por sempre colocar sua família em primeiro lugar. Ao contrário da Sissi, seus restos mortais descansam hoje na abadia de St. Emmeran, na cidade de Regensburg, Alemanha. No final das contas, a Helene Caroline foi uma mulher que tinha tudo para se tornar imperatriz. Mas o destino tinha outros planos para ela. Em vez disso, ela encontrou o amor verdadeiro nos braços de seu marido.
Ela adorava o príncipe Maximiliano Antônio e ele também a amava acima de tudo e foi um marido fiel e atencioso. A Helene conseguiu encontrar felicidade na vida de casada e dedicou-se a ser uma excelente mãe e esposa. Ela fazia tudo pela família e, além disso, nunca deixou de cuidar da irmã Cici, com quem sempre teve uma relação próxima e cheia de carinho. Mas a vida nem sempre foi flores para ela. Ela também enfrentou momentos de tristeza profunda, especialmente quando perdeu seu marido e mais tarde seus filhos. Apesar de ter um coração enorme e sempre lutar para seguir em frente, o sofrimento foi grande demais para ela suportar. Enfim, sua vida foi cheia de amor, dedicação e tristeza, o que mostrou o quanto Helene era humana, com seus altos e baixos e com um coração que sempre priorizou aqueles que amava. Mesmo após a sua morte, o legado de Helene continuou vivo. Seus descendentes seguiram liderando a casa de Trum e Táxis, mantendo a memória de uma mulher que enfrentou desafios com força e bondade. Uma história cheia de superação e muito amor pela família e pela comunidade. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lembra de seguir o canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.